No ar, Encontros, um bate-papo sobre a música brasileira com o carioca da gema, Ricardo Brito. Encontros, aqui na Roquete Pinto. Vamos abrir espaço para ouvir um samba cujo tema é carioca da gema. Que bom você chegou, é tão bom te ver por perto. A noite está bonita, o dia mais completo. Que maravilha, gente! Estamos aqui no auditório da Rádio Roquete Pinto, um dos únicos auditórios de rádio existentes no Brasil, gente. Com muita honra, estamos aqui hoje recebendo pessoas muito queridas, muito importantes da música popular brasileira. Em especial, meu querido amigo Agenor de Oliveira, esse craque do samba que já teve o programa aqui, está acompanhado aí do Ramon Araújo, do Nelson Léo, nesse programa especial que nós estamos fazendo de fim de ano, gente. É um programa dedicado a essa véspera de Natal, onde entra esse clima maravilhoso e nos traz essa lembrança fantástica desse ícone do samba brasileiro, que é o Nelson Sargento. Nelson Sargento, que durante muito tempo teve um programa aqui na rádio, eles têm histórias para contar, que ele apresentava, inclusive, com o Agenor de Oliveira, nós vamos estar falando disso já já. E nesse ano que nós estamos encerrando, de 2023, em que preparamos o centenário de Nelson Sargento, que ele faria aniversário, 25 de julho de 2024, ele faria 100 anos se tivesse conosco. Então, nós estamos fazendo esse fim de ano já, começando, preparando essas celebrações da grande figura, dessa lenda do samba brasileiro, Nelson Sargento, que tem um estúdio aqui na Roquete Pinto com o nome dele, inclusive. Agenor, que prazer te receber, querido. Ricardo, prazer meu, né? Voltar aqui à rádio depois de tantos anos, principalmente para fazer essa homenagem, né, para o Nelson, que era um querido amigo, um querido parceiro, uma pessoa extremamente especial, não só para mim, pessoalmente, mas para a música brasileira, né? O que ele representa para a música brasileira, o que ele representa também como artista mais amplo, né? Um artista plástico. Nelson transitou aí pelo teatro, pelo cinema, né? Ele tinha assim um artista, vamos dizer, multifacetado, né? É uma palavra boa para tentar caracterizá-lo aí. É uma alegria muito grande para mim ter recebido o teu convite e poder voltar à rádio num momento assim tão especial. Agradeço demais a você, agradeço aos meus queridos músicos companheiros aqui. Você quer aproveitar e apresentá-los? Então? Eu acho que é fundamental, né, o respeito pelo músico, né, pelas pessoas que trabalham. Isso era uma característica do programa que eu tinha com o Nelson aqui. A gente jamais abria mão de mencionar a ficha técnica dos trabalhos, né? De quem eram os arranjos, de quem eram os músicos, inclusive os técnicos que às vezes participavam do processo. E hoje eu estou recebendo aqui dois jovens, né, assim, que fazem parte já, né, do meu trabalho. O Ramon Araújo, que é um violonista assim fantástico, com uma formação clássica, mas que enveredou pela música popular e hoje é uma das referências do violão de 7 cordas aqui no Rio de Janeiro, eu acredito que no Brasil. E tem, né, o sangue, esse sangue já musical que ele herdou. Ele é filho do Paulão 7 cordas. Sim, dizer, grande então, Paulão 7 cordas. Já é um... E não só por isso, né? É interessante que ele tem essa... A formação clássica, né, que já deu uma... Exatamente. E ele agrega, né? Agrega esse conhecimento dele do instrumento na música popular. As pessoas vão ouvir aqui. E o Nelson Léo, que é xará do nosso querido homenageado de hoje. O Nelson, é interessante que o Nelson Léo ele junta dois nomes que são muito importantes.
o nome do Nelson Sargento, e o nome do Léo, que é um dos filhos do Nelson, talvez o filho que mais conheça a obra do Nelson, né? Embora não seja da música, não seja um profissional do ramo, mas é uma memória muito importante dentro da família do Nelson. E a gente está muito feliz de poder estar mostrando aqui um pouquinho, né, da obra do Nelson e falar um pouquinho também né, da trajetória dele. Eu tenho muita gratidão, Agenor, a você e ao Nelson, especial, porque vocês sempre eram ícones do samba, o programa era lindo, o programa que vocês faziam, e vocês participaram do meu encontros várias vezes. O Nelson, eu lembro de uma que eu fui lá na casa dele e a dona Ivonete me recebeu assim de uma forma, e o Nelson, você sabe que nós temos até uma parceria, né? Agora eu sou compositor, mas sou letrista, não sou músico, né? Eu não gosto de... Aí o Nelson, a gente estava conversando, já tinha gravado o programa, ele, mas Ricardo, eu quero conhecer seu samba, pega aí, pegou o violão, me entregou o violão, aí eu falei, não, toca aí. Eu falei, seu Nelson, eu sou letrista, eu não sou o músico adequado para mostrar. Não, quero ouvir. Aí eu toquei, fiquei tocando violão para o Nelson Sargento, cara, eu nunca me esqueço disso, e ele elogiando, assim, com respeito. Foi tão assim, emocionante para mim aquilo, que eu não imaginava ficar tocar violão para o Nelson Sargento, né, cara de pau, mas ele insistiu, não tinha como fugir. Ele, além de ser uma pessoa extremamente generosa, né, ele tinha, eu acho que a característica fundamental dos artistas, né? Ele tinha a curiosidade. O Nelson não tinha uma formação, vamos dizer assim, acadêmica. Né? Inclusive o violão ele tocava com 2 dedos, né? Tinha um jeito especial que ele se orgulhava de fazer. Exatamente, porque isso foi a escola do Nelson Cavaquinho. O Nelson Cavaquinho usava essa técnica de da mão direita, nós na estamos mão falando. direita. E o Nelson, ele conviveu com todos eles, né? Quando ele saiu do Salgueiro, ainda criança, ele foi para o Morro da Mangueira, levado pelo Alfredo Português, que era um grande poeta. Nós vamos lembrar já um pouquinho dessa história, mas vamos ouvir música primeiro. Tem, lá na Mangueira, né, ele fez a homenagem ao mestre Cartola, né, depois desse tempo. E que vamos tocar? Você indicou para a gente. Vamos abrir aí com música, gente. Vocês estão na Rádio Roquete Pinto, ouvindo esse Encontros especial de Natal, recebendo essa turma bacana, em especial Agenor de Oliveira, em homenagem a Nelson Sargento. Só um peito vazio descobre que o mundo é um moinho. E quando isso acontece, a alegria vai embora. E as cordas de aço de um violão solam baixinho uma canção que se chama Disfarça e Chora. Eu confesso que tive sim um amor proibido. Vai, amigo, e diz-lhe o quanto eu tenho sofrido. Mas tudo se ajustará. Numa grande alvorada o sol nascerá. Pouco importa depois se estaremos juntos nós dois. O nosso amor brilhará numa noite tão linda. As rosas não falam, mas podem enfeitar a grande festa da vinda.
Só um peito vazio descobre que o mundo é um moinho. E quando isso acontece, a alegria vai embora. E as cordas de aço de um violão solam baixinho uma canção que se chama Disfarce e Chora. Eu confesso que tive sim um amor proibido. Vai, amigo, e diz-lhe o quanto eu tenho sofrido. Mas tudo se ajustará numa grande alvorada. O sol nascerá, pouco importa depois se estaremos juntos nós dois. O nosso amor brilhará numa noite tão linda. As rosas não falam, mas podem enfeitar a grande festa da vinda. Encontros. A música brasileira em bate-papo. E olha que honra, gente, recebendo nesse bate-papo aqui hoje Agenor de Oliveira, que é um grande músico, compositor, letrista também, arranjador e cantor e radialista, né? Porque quantos anos vocês ficaram aqui? Ficamos aqui mais de 10 anos. Mais de 10 anos, Mais de 10 fazendo um anos. programa especial. Programa lindo, né? Foi uma proposta do Arthur da Távola, que na época era o presidente da rádio, e ele nos convidou. E ele queria um programa em que a gente não só mostrasse as músicas, mas que também a gente falasse sobre elas, conversasse e tal. E é isso. E isso foi esse samba canção que nós cantamos agora. Ele chama Homenagem ao Mestre Cartola. O Nelson tinha uma técnica muito interessante, né, de construção de letras, né? E nesse samba canção, por exemplo, ele pegou títulos de diversas músicas do Cartola, que foi, inclusive, um dos professores de violão para o Nelson. E parceiro, né? né? Parceiro. Ele tem parceria. Inclusive, o Nelson me contou uma história, lá uma vez, no Encontros, num desses que nós fizemos, que ele mostrou para a Dona Zenha uma música do Cartola, que o Cartola tinha mostrado para ele, não existiam gravações, não existia nada, e ele acabou botando uma letra, e ele tinha várias disso que ele vivia ouvindo, né? Aí a Dona Zica autorizou, falou, Nelson, tudo que você tiver do Cartola quiser complementar ou botar a letra, você fique à vontade, vai ser uma honra para a gente. E ele acabou fazendo isso, né, em alguma das músicas que existiam, que não estavam acabadas do Cartola. Ele fez isso com muita maestria. Você estava contando essa história do Alfredo Português, muito importante. O Nelson ele teve pouca relação com o pai era um cozinheiro, né, e morreu, inclusive, num acidente de água fervendo, deixou cair no pé e acabou não tratando direito, teve gangrena, né, e faleceu. E logo a mãe, juntou com um senhor, né, que morava no Morro do Salgueiro, como você bem citou, que era muito amigo do Alfredo Lourenço, que era conhecido como Alfredo Português. E depois desse senhor também morreu, com quem eles viviam, e ela ficou muito mal, que ela perdeu o emprego onde ela trabalhava e começou a fazer lavar roupa, né, essas coisas assim de casa, né, e ela acabou, até que o Alfredo Português, que era muito amigo deles, convidou para eles irem para Mangueira, foi onde começou essa trajetória, que o Nelson já tinha se iniciado no samba, lá com o pessoal do Salgueiro, mas com o Alfredo Português ele foi fazer música, fazer parceria e fazer realmente entrar nesse universo, que o Alfredo era, inclusive, considerado isso, né? Era um português que fazia sambas bons, né?
Não, era um letrista assim fantástico. E é interessante isso. O Nelson foi muito jovem, né? E ele convivia com quem? Com Cartola, com Nelson Cavaquinho, com seu Carlos Cachaça, né? E ele, jovem, ele era o menino que ia na vendinha para comprar bebida e prestava atenção no que eles compunham e faziam. Aí não tinha gravador naquela época, né? Você cantava várias vezes a música para lembrar e no dia seguinte já tinha esquecido. E o Nelson tinha uma memória muito privilegiada. Ele lembrava das músicas. E várias vezes ele chegou, seu Cartola, posso lhe mostrar um samba? Aí o Cartola, pode, meu filho. Ele mostrava, e o Cartola perguntou, de quem é esse samba? É seu. É seu. Então, e ele acabou, gente, ele nos anos 40, né, ele teve uma rápida passagem pelo Exército Brasileiro, né, e ganhou, onde ele veio o apelido do sargento, foi a patente que ele chegou, né? É porque, na verdade, Aham. o Nelson ele se assinava como Nelson Matos. É. Como eu também tenho Matos no meu nome, Ah, eu é? dizer, olha, nós temos aí um Os dois com dois T's. Os dois com dois T's. E o Nelson, o Alfredo Português, ele ensinou uma profissão para o Nelson, que foi a profissão de pintor de paredes, né? Que seria uma forma do Nelson também subsistir, não depender só da música, que sempre foi mal remunerada, a gente sabe disso, né? E o Nelson tinha como profissão ser pintor de paredes. Ele tinha passado pelo Exército, né? Deu baixa para a reserva não remunerada, ele fazia questão de dizer para isso sempre. E um dia, o início, vamos dizer assim, da carreira dele no Teatro da Praia, havia lá ainda era a época da ditadura militar, e havia sempre peças de teatro ocupando aquele espaço com medo de que pudesse a qualquer momento ser fechado. Mas a peça que estava em cartaz precisou fazer uma turnê. E aí houve uma preocupação de que pudessem fechar o teatro. O Hermínio Belo de Carvalho falou, não, vamos montar um show musical. Ele tinha uma relação muito boa com a Clementina de Jesus, com Araci Cortes e tal. E precisava de um grupo de A apoio. Voz do Morro foi aí a criação. Exatamente. Morro para o espetáculo Rosa de Ouro. Exatamente. Né? Paulinho da Viola estava nessa. E aí montou o grupo com Paulinho da Viola, Elton Medeiros, seu Jair do Cavaquinho e Anês Carzinho do Salgueiro. Mas eles sentiam falta de mais um violão mais sujo, vamos dizer assim, entendeu? Porque o Paulinho é aquele violão de nylon, mais sofisticado, mais delicado, e eles precisavam de alguma coisa um pouco mais forte. O Elton Medeiros, que era muito amigo do Nelson, falou, olha, eu conheço um compositor lá da Mangueira que pode preencher esse espaço e tal. Mas onde ele mora? Onde? Mora lá no Morro da Mangueira e tal. Resolveram ir ao Morro da Mangueira. E o Nelson morava no segundo barraco do Morro da Mangueira, de cima para baixo. De cima para baixo. Aí subiram o morro, chegaram lá. A esposa do Nelson, na época, dona Vivinha, deixaram um recado. Olha, pede o Nelson para amanhã aparecer lá no teatro e tal, que nós temos um trabalho para ele. O Nelson chegou em casa, cansado. Aí a esposa, olha, tem lá um trabalho para você. Estou cheio de pintura para fazer, ainda querem que eu vá pintar o teatro. Não foi. Aí, no dia seguinte, ficaram esperando por ele no teatro e não apareceu. Aí o Elton, não, vamos lá de novo e tal. E foram novamente. Chegaram lá e disseram, olha, fala para ele que se não aparecer amanhã, não precisa aparecer mais. Ele chegou em casa e falou, não vou perder esse trabalho, não é? No dia seguinte foi para o teatro, com a bolsinha dele, com a brocha, o chapéuzinho para proteger da tinta. Ele foi preparado para ir pintar o teatro. Aí disseram, não, nós queremos que você toque violão. Ele falou, mas eu não tenho nem violão. E aí comprou aquele violão verde, né, que hoje é uma relíquia, que ele deixou para que eu preservasse, né, esse instrumento, e aí começou. Né? E aí o Hermínio, que deu esse apelido a ele, falou, qual o nome? Nelson Matos, isso não é um nome muito artístico. Você não teve um negócio lá no Exército e tal, sei o quê. Eu tive... Vai ficar Nelson Sargento, e pronto.
Então, por falar nisso, vamos ouvir o Falso Amor Sincero, que também até uma história disso que eu vou contar depois, mas vamos ouvir. Estamos aqui nesse programa especial em homenagem a Nelson Sargento, recebendo a Agenor de Oliveira, hoje aqui acompanhado de Ramon Araújo, Nelson Leal. Vamos lá, gente. Falso Amor Sincero, no Encontros. O nosso amor é tão bonito, ela finge que me ama e eu finjo que acredito. Por isso é que eu vivo a dizer, o nosso amor é tão bonito, ela finge que me ama e eu finjo que acredito. O nosso falso amor é tão sincero, isso me faz bem feliz. Ela faz tudo que eu quero, eu faço tudo que ela diz. Aqueles que se amam de verdade invejam a nossa felicidade. Outra vez, aqueles que se amam de verdade invejam a nossa felicidade. Por isso é que eu vivo a dizer, o nosso amor é tão bonito, ela finge que me ama e eu finjo que acredito. Diz de novo. O nosso amor é tão bonito, ela finge que me ama e eu finjo que acredito. O nosso falso amor é tão sincero, isso me faz bem feliz. Ela faz tudo o que eu quero, eu faço tudo que ela diz. Aqueles que se amam de verdade invejam a nossa felicidade. Aqueles que se amam de verdade invejam a nossa felicidade. Por isso é que eu vivo a dizer, o nosso amor é tão bonito, ela finge que me ama e eu finjo que acredito. Você está ouvindo Encontros com o Carioca da Gema, Ricardo Brito. E hoje, num ótimo Encontros, acabamos de ouvir Falso Amor Sincero. Olha, o Agenor, eu me lembrei, né, até antes da música, mas a gente já tinha adiantado a conversa, o Nelson, porque o Encontros é isso, a gente fala sobre a música, sobre a composição, como é que é a inspiração, o que motiva a pessoa a fazer o que ela está fazendo. E o Nelson me disse, então, que a inspiração dele nessa música, ele estava trabalhando, pintando um apartamento em Copacabana, e todo mundo estranhava, porque a mulher trabalhava de dia, passava o dia fora, e o cara passava o dia em casa. E aí, de noite, o cara saía para trabalhar e a mulher chegava. Então, eles não se encontravam nunca. E ficava aquele, que amor, eles não brigam, eles não se encontram, eles não se encontravam e não brigavam. E aí o Nelson ficou com aquilo, assim, olhando aquele amor, né? Que não se encontravam, não se beijavam, não via nenhuma relação deles assim,
Aí ele se inspirou de fazer essa música, né? Quer dizer, nunca as pessoas souberam que a inspiração foi... E é da imaginação do Nelson também, né? Claro, né? O Nelson tinha essa coisa de falar da falsidade e da sinceridade, isso era uma característica, né? E ele tinha umas coisas muito engraçadas, ele dizia assim, esse negócio de ser um falso é uma coisa muito desagradável. Se o sujeito é falso, tem que ser um falso verdadeiro. Entendeu? Porque falso é um problema ruim. Né? E aí ele tem muito esse jogo, né? Nós temos, inclusive, um samba que fala muito explicitamente disso, né? Que a gente diz que até na falsidade é melhor ser verdadeiro. Isso é muito bom. Você, o Ramon, você teve a oportunidade, chega um pouquinho mais perto do microfone, de tocar com o Nelson, conhecer o Nelson, né? A gente estava conversando um pouco antes. Me conta aí como foi essa oportunidade e o que isso representou para você. Foi gratificante. Na verdade, na casa da minha mãe já tinha um quadro pequeno do Nelson. Então eu já... E a gente sempre teve discos também, né? Eu sempre morei com ela, e a gente sempre teve discos, e quando eu ia para casa do meu pai também, aí eu sempre tive muito contato com a obra dele, em geral. E sempre foi uma figura que eu admirei, né? E poder trabalhar com ele foi uma realização assim, muito grande. E o trabalhar com ele foi você acompanhando ele, fazendo arranjo? Como é que foi o trabalhar? Isso, a gente chegou a fazer shows, né, juntos e com formações variadas, né, em vários lugares, assim. Eu lembro da gente ter tocado na Cidade das Artes, por exemplo, na Barra, a gente ter tocado no Rival várias vezes. Fizemos Rival, fizemos algumas vezes no Rival. Eu lembro informalmente também de ter ido à casa dele, em Copacabana, ali. Era muito legal de conhecer a Ivonete, de conhecer os meninos, conheci o Léo, que você citou, Agenor. E conheci o Ronaldo, enfim, era um convívio muito, muito importante. E ele sempre tinha um humor muito legal, assim, era muito divertido poder estar com ele, assim, e ele tinha um humor e uma cabeça maravilhosa, assim, era realmente uma experiência maravilhosa. Que bacana, uma figura bacana. que a gente lembra com muito carinho. Parabéns, parabéns. E a Agenor, me conta aqui, daqui a pouco vamos ver um pouco o Nelson também, o Nelson Léo, como é que ele se sente com essa, hoje visitando a obra, que você não chegou a tocar com o Nelson Sargento, né? Mas assistiu, deve ter convivido de alguma forma, né? Pega aí o microfone, por favor. Eu sou um fã da obra do Nelson, né? Grande música grande compositor, né, da nossa música brasileira. Eu tive a honra de conhecê-lo, né, nas frequências que ele ia lá no Bip Bip, Copacabana, bar do Alfredinho, nos aniversários do Alfredo. Inclusive eu mostrei aqui, né, até a foto, né, que eu tenho lá tocando na mesa ali na roda ali com ele. E era uma honra para mim estar ao lado desse cara fenomenal da nossa música, né? Era a simplicidade em pessoa, né? Que o Nelson sempre a gente imaginava, né? Sabe o outro que me lembra também, que era mesmo assim, genuíno, o Monarco. O Monarco também era dessa generosidade, essa importância. E todos dois, né? Porque no programa é um artista, né? Um artista... Pô, Nelson Sargento, Monarco da Portela, a gente tá com ele. Mas aí você chega e vê aquele senhor, sabe, aquele respeito, aquela coisa, fala, seu Monarco, não sei o quê, ele fica, o Nelson, a mesma coisa, seu Nelson, quando eu estava na intimidade, eu ficava, seu Nelson, mas o senhor não, para com eu, seu Nelson Sargento. Assim, ele tinha... não tinha essa distância, né? Eles procuravam não ter essa distância. Assim. O Monarco também é outro fenômeno da nossa música também, que tive a honra de trabalhar, fazer um trabalho com ele também. Mas o seu Nelson era fenomenal, assim, e a simplicidade no tratar das pessoas também. Bacana. E ambos muito amigos, né? Nelson e Monarco eram muito amigos, né? E pregavam a união das escolas, a união dos sambistas. Uma coisa que veio, né? Porque essa coisa da Portela
com a Mangueira é uma história antiga, né? É uma história antiga, ainda de lá de trás do tempo do Paulo da Portela, né? E do seu Cartola. Né? Houve uma... Cartola, inclusive, fez um samba, que é aquele... Habitada por gente simples e tão pobre, etc., etc., sala de recepção, e no final ele fala: aqui se abraça inimigo como se fosse irmão. E esse verso nasceu em função de uma coisa muito desagradável que aconteceu bem antigamente com o Paulo da Portela e com o Cartola, né? Que houve os dois eram muito amigos, né? E houve um problema da escola em relação à amizade dos dois, à proximidade dos dois. Então, e Agenor, sobre proximidade, amizade, que é o que caracteriza essa sua proximidade e amizade com o Nelson Sargento, ninguém melhor para estar aqui hoje do que você. Então, sou muito grato a você por estar fazendo isso com a gente. Mas eu queria que você me falasse também da sua parceria musical com o Nelson Sargento. Vocês têm várias músicas, várias parcerias, tem bastante várias coisa. inéditas. Sim. E eu pedi a você que selecionasse algumas para mostrar aqui para a gente hoje. E uma delas foi a Sinfonia Imortal, que é uma parceria sua com o Nelson. Fala um pouquinho dela antes da gente... E toca ela para a gente, mas antes, assim... Essa parceria, como é que vocês faziam? A música sua, letra dele, letra sua, todo mundo, vocês faziam juntos? Como era? Não, Sinfonia Imortal ela tem uma história interessante. Ela começou pela segunda parte. O Nelson fez a segunda parte desse samba, aí ligou para mim, falou: parceirinho, eu tenho aqui uma segunda parte para você colocar a primeira. Eu falei: Nelson, você está me mostrando, ele está me dando o final do samba para eu fazer o início. Eu falei: olha, eu vou ver o que eu consigo fazer aqui. E ele me deu a segunda parte, ele me deu: quando o amor desafina, as notas que predominam, saudade e desilusão. Mas se o maestro é de fato, põe na pauta um psicato, resolve a situação. O que eu desejo, afinal, é fazer das nossas vidas uma sinfonia imortal. Ele me deu isso. Eu falei: caramba, eu tenho que fazer o começo. E aí nasceu o Sinfonia Imortal. Mas o nosso processo de criação era muito assim dinâmico, né? Às vezes, ele me dava a primeira parte, ele dizia que que ele adorava me dar a segunda parte, que eu sempre acertava. Então vamos ouvir, depois a gente continua esse papo. O Sinfonia Imortal tem essa característica, ela começou pelo final. Bacana, você está na Roquete Pinto hoje com a Agenor de Oliveira, nessa homenagem a Nelson Sargento, aqui no Encontros. Nós dois somos um naipe de orquestra, raios de sol pela fresta, nas partituras do amor. Surgiu no brilho dos instrumentos, feito uma sombra, um lamento, um contratempo da dor. Jamais a corda lá do destino fez nosso amor peregrino, vagando em acordes vãos. E a paz era perfeita harmonia, até que chegou o dia da gente fora do tom. Quando o amor desafina, as notas que predominam, saudade e desilusão. Mas se o maestro é de fato, põe na pauta um psicato, resolve a situação.
O que eu desejo, afinal, é fazer das nossas vidas uma sinfonia imortal. O que eu desejo, afinal, é fazer das nossas vidas uma sinfonia imortal. Nós dois somos um naipe de orquestra, raios de sol pela fresta, nas partituras do amor. Surgiu no brilho dos instrumentos, feito uma sombra, um lamento, um contratempo da dor, da dor. Jamais acordala do destino fez nosso amor peregrino, vagando em acordes vãos. E a paz era perfeita harmonia, até que chegou o dia da gente fora do tom. Quando o amor desafina, as notas que predominam, saudade, desilusão. Mas se o maestro é de fato, põe na pauta um pizzicato, resolve a situação. O que eu desejo, afinal, é fazer das nossas vidas uma sinfonia imortal. O que eu desejo, afinal, é fazer das nossas vidas uma sinfonia imortal. Encontros. Que linda, hein? Sinfonia Imortal. Que espetáculo de música, hein, gente? Que o Nelson sabia. Você está cantando aqui, Agenor, eu acompanhei bastante aí o trabalho que vocês desenvolviam juntos. E teve um momento do Nelson, né? O Nelson já com seus 90 e poucos anos, né? Fazendo assim, já um senhor, né? Apesar da vida e da saúde do Nelson, que sempre teve muita saúde, foi uma vítima dessa maluquice que foi a Covid, né? Foi um absurdo isso, mas o Nelson também foi uma vítima da Covid, infelizmente. Mas em 2021, né? Que foi, enfim. Mas eu via em vocês uma coisa muito carinhosa, uma irmandade, como você colocou, né? Não só amizade, mas assim, uma parceria de fato, que era musical e era também, ela era afetiva e trazia, era como se você fosse um pilar para o Nelson, sabe? Uma bandeira, assim, ele que desse para ele uma escada, assim, que ele pudesse ter confiança de estar fazendo tudo que ele fazia aos 90 anos, que ele fazia muita coisa, muitos shows. Aqui, todo mundo ia no BIP, fazia os shows que o Ramon fez com ele, várias coisas. E também no rádio, que vocês gostavam tanto, Nelson gostava tanto do rádio, e você também. Então, assim, e eu sinto que, fico até arrepiado aqui, emocionado, porque era muito importante para o Nelson, ele reconhecia isso. E eu acho que isso foi muito importante para você também, né? Ter esse legado. Um aprendizado, assim, né? Porque a minha relação com o Nelson era não só de admiração e de respeito, mas e amizade, um carinho muito grande. Nós tínhamos assim uma intimidade, né? Muito grande, de contar as coisas um para o outro, mas para mim, especialmente, era de aprendizado. Aprendi
Aprendi muita coisa com o Nelson, não só em termos musicais, mas em termos de olhar para a vida, né? O Nelson, ele tinha aquela sabedoria dos simples, sabe como? E isso era uma aula, né? Os nossos programas aqui, o que eu aprendia, porque era muita coisa improvisada, e o que me trazia, né, coisas da memória que ele me fustigava, entendeu? Me obrigava, às vezes, a pesquisar, a trabalhar, a estudar, para poder fazer um programa rico, não só musical, mas também de informação. E rico é pessoa, né? Pessoa é o que você está falando. Ele teve outra passagem que ele estava agradecendo assim e falando dessa coisa do artista, né? O que o artista Nelson Sargento buscava? Isso não sei lá quantos anos atrás, fazendo esse programa, batendo esse papo com ele, que a gente sempre bate esse papo. Aí ele falava: Ricardo, eu não sou um artista, minha vaidade é obedecer à minha produtora. Eu não faço. Você sabe disso. Eu sou um artista que tudo funciona bem porque eu obedeço à produção. E minha produtora é minha mulher, então eu acabo sendo feliz na vida, feliz na arte, tudo acontece bem. E era esse humor que ele tinha e de levar a vida de verdade assim, né? Exatamente. Porque ele não era uma pessoa. Ele tinha a vaidade do prazer, né, de lidar com a música, né? E o Nelson não era só um sambista, né? Eu sempre procuro colocar isso com clareza. O Nelson não fazia só samba. A gente tem valsa, a gente tem bolero, ele tem foxtrot. Ele tem um repertório assim. Ele era um compositor, um compositor de música brasileira. É isso aí. Né? Então, vamos tocar, já que você está falando dessa relação, que é uma relação de amor, né, que você tinha com o Nelson Sargento, vocês fizeram uma música chamada O Nosso Amor. Fizemos, mas eu gostaria de te pedir uma possibilidade da gente mostrar uma outra coisa sobre amor. O que você quiser, porque você que manda aqui. Como você falou da Ivonete, nossa tia Nenete, não sei se ela vai... Espero que ela nos escute no dia, porque ela vai gostar Não, eu disso. tenho muita gratidão à dona Ivonete, ela sempre me tratou muito Nelson bem. Ele tem um samba que ele fala exatamente desses amores que a gente está... Né? E os dois grandes amores da vida dele, né? A mulher e a mangueira. É o Triângulo Amoroso. Exatamente. E é um samba, lá. É interessante porque ele indicia, quer dizer, ele te remete para uma leitura, que você escuta a primeira parte, mas você só vai compreender o que é esse triângulo amoroso na segunda parte. Certo. Ele teve essa sutileza, entendeu? De quem escuta a primeira vez fala, caramba, está defendendo aí uma infidelidade, mas olha só que legal, chama Triângulo Amoroso. E é dele, é letra e música dele. E agora, aproveitando, gente, nós falamos aqui da Roquete Pinto, de ter o prazer de ter o Nelson e o Agenor aqui no nosso time. Aqui é um time. Nós jogamos sempre com uma equipe muito grande, muito talentosa, né? Você conhece o Ivan Bala, diretor de programação, tanta gente importante aqui, a rádio. E hoje nós estamos aqui com Gabriel Teléforo, aqui tocando o nosso som, e com a turma lá do vídeo, está sendo transmitido, né, o YouTube, pelas mídias digitais aqui da Roquete Pinto. Estamos com o Rômulo presente também, agradecendo a turma. O Gabriel, inclusive, está controlando os nossos tempos aqui para a gente não explodir, não estourar. Que conversa com a Genô, nós vamos ficar 2 dias aqui e não vai terminar. Não, depois o Ivan Bala não deixa. Ali é rigoroso. Isso aí. Então, vamos lá, o Triângulo Amoroso aí, a sugestão do Agenor de Oliveira para a gente na Roquete Pinto, ouvindo Encontros, esse especial de Natal.
Elas são o meu tudo na vida. Pra mim, elas são iguais. Se por acaso eu perdê-las, não sei do que serei capaz. É um triângulo amoroso, funcionando com perfeição. Uma me domina, a outra me fascina, mas as duas têm meu coração. Uma me domina, a outra me fascina, mas as duas têm meu coração. A primeira outra vez. Elas são o meu tudo na vida. Pra mim, elas são iguais, iguais. Se por acaso eu perdê-las, não sei do que serei capaz. É um triângulo amoroso, funcionando com perfeição. Uma me domina, a outra me fascina, mas as duas têm meu coração. Uma me domina, a outra me fascina, mas as duas têm meu coração. Uma está no lar, é minha doce companheira. Às vezes eu fico com a outra noite inteira. Assim vivemos bem, pois ela sabe afinal que a sua rival é a mangueira. Assim vivemos bem, pois ela sabe afinal que a sua rival é a mangueira. Elas são o meu tudo na vida. Pra mim, elas são iguais. Se por acaso eu perdê-las, não sei do que serei capaz. É um triângulo amoroso, funcionando com perfeição. Uma me domina, a outra me fascina, mas as duas têm meu coração. Uma me domina, a outra me fascina, mas as duas têm meu coração. Uma está no lar, é minha doce companheira. Às vezes eu fico com a outra a noite inteira. Assim vivemos bem, pois ela sabe afinal que a sua rival é a mangueira. Assim vivemos bem, pois ela sabe afinal que a sua rival é a mangueira. Estação primeira, que a sua rival é a mangueira. Sempre mangueira, que a sua rival é a mangueira. Encontros, a música brasileira em bate-papo. O nosso amor é um festival de alegria.
dia e noite, noite e dia, é uma divina oração. O nosso amor espalhando beleza com o aval da natureza, pontilhada de emoção. O nosso amor é uma joia rara que brilha na noite clara, iluminando a imensidão. O nosso amor cresce com harmonia, aliada à magia que faz bem ao coração. O nosso amor é um festival de alegria, dia e noite, noite e dia, é uma divina oração. O nosso amor espalhando beleza com o aval da natureza, pontilhada de emoção. O nosso amor é uma joia rara que brilha na noite clara, iluminando a imensidão. O nosso amor cresce com harmonia, aliada à magia que faz bem ao coração. O nosso amor é flor de eterna amizade, tem perfume da verdade e a lua cheia no olhar. O nosso amor enfrenta qualquer tempestade no barco da cumplicidade, é lume aceso em alto mar. O nosso amor não cabe nem no infinito, nosso amor é mais bonito que o bonito pode ser. O nosso amor nasceu pra virar semente e vai viver eternamente, só pra mim e pra você. Gente, ouvindo essa música linda, estamos encerrando esse encontro especial de Natal, que eu vou chamar de primeira parte, que nós vamos fazer a segunda parte agora no especial de Ano Novo. E essa frase linda aqui do nosso amor é mais bonito que o bonito pode ser. O nosso amor nasceu para virar semente e para viver eternamente para mim e para você. Isso foi Agenor de Oliveira e Nelson Sargento que deixaram essas sementes maravilhosas da música popular brasileira. Agradecendo aí ao Nelson Léo, ao Ramon Araújo pela participação. Agenor, vamos seguir juntos e Feliz Natal para todos, gente. Obrigado pela audiência e por estarem conosco aí esse ano, que foi um ano muito importante, de várias retomadas que nós tivemos na vida. E uma mensagem aí de carinho, de Natal para todos, né, Agenor? De paz, falando de amor, de amizade, nesse mundo aí que está recheado de guerra, de discórdia. Vamos semear, plantar sementes de amor. É isso, agradecendo ao Gabriel Telésforo aqui, ao Rômulo. Pessoal, estamos nas mídias digitais da Rádio Roquete Pinto. Sigam na programação da Roquete Pinto. Até semana que vem. Forte abraço. Fomos! Você ouviu
Encontros. Um bate-papo sobre a música brasileira com o Carioca da Gema, Ricardo Brito. Aqui, na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio. Cujo tema é Carioca da Gema.